Santo do Senhor. Prezados irmãos e irmãs, o Senhor nos concede agora a liberdade para os santos testemunhos. Assim, os irmãos, as irmãs que sentiram no seu coração o Senhor pulsando para que venha glorificar o seu santo nome, venha à frente fazer a vontade de Deus. Porém, irmandade, entre nós hoje o Senhor preparou que estamos visitando 3 diáconos, 2 aí do Jardim Nélia, e nosso irmão Gideone, nosso irmão Lázaro de Jardim Nélia, nosso irmão José, e nosso irmão Gideone que é da Penha. O Senhor preparou dos seus servos estarem entre nós. Nós sabemos quando o Senhor nos fará ouvir estar conosco também. Vamos dar uma oportunidade primeiro a esses servos para contarem as obras que o Senhor assim tem operado, havendo liberdade de tempo também, daremos também a oportunidade para a Irmandade. Se a Irmandade está nesta comunhão, responde com amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Por favor, irmão. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Agradeço a Deus pelo perdão dos meus muitos pecados e pela vida eterna que o Senhor oferece, se for fiel até o fim. Agradeço a Deus, irmãos, pela obra de salvação que o Senhor fez na minha vida. Desde que criança, eu estou sempre congregado. E quando cheguei à idade de moço, foi quando Deus me converteu e me chamou nesta graça. Queridos irmãos, quando Deus me converteu, tinha um moço, ele parou no caminho, aí ele passou a morar ali vizinho, parede meia comigo, e assim a gente fez uma amizade, e a gente tinha um costume de estar num bar jogando snooker, e assim numa quarta-feira, naquela época não tinha culto nas quarta-feiras, aí naquela quarta-feira eu chamando ele para jogar, e ele olhou para mim e falou assim: ô Zé, hoje eu não vou jogar mais, porque vai vir uns irmãos orar na minha casa, e eu preciso participar desta oração. Essas palavras entrou dentro de mim, irmãos. Nós estávamos no portão de casa e essas palavras entrou, eu fiquei desinquieto, porque ele nunca tinha mostrado interesse nenhum, mas naquele dia, aquele interesse dele entrou dentro de mim. E assim eu fiquei também dentro da minha casa, fiquei quieto. Quando chegou a noite, irmãos, veio um grupo de irmãos e aqui desta igreja, porque eu morava aqui embaixo, umas 3 ou 4 casas acima do rio Ticoatira. E assim, irmãos, veio um grupo desta igreja, foi lá na casa deste irmão, na casa daquela família, e quando da minha casa, irmãos, eu estava na área da minha casa, eu estava olhando para a rua, quando aqueles irmãos veio, irmãos, eu vi um resplendor, uma luz muito grande, resplandecendo no meio deles. Eram umas irmãs que brilhavam, os irmãos brilhavam, o rosto deles tinha um brilho muito grande que eu nunca tinha visto na minha vida. E assim eles entraram na casa daquela irmã, e ali começaram a conversar das coisas de Deus, e eu estava na área da minha casa. Quando eu dei por ver, eu já estava no meio deles também. E Deus tomou um daqueles irmãos, e começou a conversar comigo. Deus fez eu enxergar a graça, aleluia. Deus me converteu, e Deus me chamou nesta graça. Agradeço a Deus, irmãos, que o Senhor me guardou. Quando eu obedeci, eu congreguei apenas uma semana, aleluia, e eu fui no brado e Deus me chamou na graça. E quando eu voltei para casa, todo mundo começou a
a questionar comigo, achando que eu não iria ficar na igreja, falar é pouco de palha, vocês estão no meio dos crentes, já obedeceu rápido, você não poderia ter feito isso, e você não vai aguentar, você não vai aguentar nem 3 meses, aleluia. Irmão, foi em janeiro de 84, eu estou firme até hoje, dando glórias a Deus, fui colocado como auxiliar de jovens. A minha alegria, eu chegava em casa, contava a palavra, contava os testemunhos para a minha família, falava bastante com a minha família, para que eles viessem a congregar também, mas eles ouviam com educação, não falava nada, tinha dias que eles combatiam, vinha contra mim, me colocava na parede, falava bastante, por causa da idolatria. Irmãos, eu agradeço a Deus que sofri bastante, mas Deus um dia converteu todos eles, aleluia. Na paciência, ouvindo a palavra, Deus me guardou e Deus chamou meu pai, chamou as minhas irmãs, chamou a nossa família e nós hoje glorificamos a Deus. As minhas irmãs também passam por muitos problemas difíceis, sofremos bastante com as enfermidades, um câncer pegou as minhas irmãs, quase todas elas sofreram bastante, indo para os médicos fazendo aqueles exames, computação daquele tumor no corpo, e ali fazendo cirurgia, a gente orando, clamando, pedindo que Deus fizesse uma obra. Deus deu saúde para as minhas irmãs, aleluia. Talvez as irmãs, os irmãos que até conhecem, elas estão ali no Cangaíba, uma está no espaço infantil, as outras trabalham lá na limpeza, estão todos servindo a Deus por misericórdia. Irmãos, Deus me abençoou, me preparou uma esposa, me deu um trabalho, Deus me abençoou, me deu uns filhos, e nós estamos, aleluia, alegres na presença de Deus. Eu não esperava, irmão, servir a Deus esses anos todos, não tinha nada em mente, mas Deus me confirmou também para o ministério, para estar junto com os irmãos da piedade, aleluia. Rogo da Irmandade que ore por mim, pela minha família, para que nós possamos ir até o fim na presença de Deus. Estou contente de estar aqui junto com essa Irmandade, porque recebi bastante aqui dentro dessa igreja. Aleluia, era uma alegria no ano de 90, recitando, 80, 90, recitando aqui dentro dessa igreja. Agradeço a Deus por tudo, Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Santo Senhor. Glória a Deus. Deus, nosso Pai, seja louvado. Amém. Querida Irmandade, eu agradeço a Deus pela sua misericórdia na minha vida. Eu agradeço a Deus, irmão, porque o Senhor tem me chamado ainda na minha mocidade. O Senhor me chamou, irmão, no ano de 65. E vim de uma família, irmão, muito carente. Eu vivia ali no Paraná, uma família muito carente. E ainda com 14 anos, meu pai saiu de casa e eu fiquei tomando conta de 4 crianças pequenas, eu e a minha mãe. Sem trabalho, trabalhando, alguns conhecem, no trabalho de boia fria, no caminhão. Às vezes chegava tarde em casa, o caminhão quebrava, ficava na lama enroscado e não pude estudar. Estudei um pouco nessa época mesmo de 14 anos, consegui fazer. Em 2 anos, eu fiz até a 4ª série completa naquela época. À noite, mais faltava porque ia na aula. O Senhor me abençoou, porque com esse 4º ano, graças a Deus, o Senhor me deu
vitória. Deu vitória. Glória a Deus. No tempo certo, resumindo, irmão, no tempo certo, o Senhor me chamou da sua graça. Eu tinha 16 anos quando o Senhor me chamou. E aquela vida difícil, mas o Senhor sempre foi o meu socorro bem presente. Certo. E também, irmão, o Senhor me chamou, irmão, do ano de 65. E no ano de 67, o Senhor preparou o meu casamento. Fui falar com o meu sogro no casamento, arrumei a minha namorada, que foi minha esposa, a primeira e espero que seja a derradeira. Glória a Deus. Aí no ano de 67, o Senhor contraí matrimônio, e resolvendo bastante, o Senhor também me preparou 7 filhos. Glória a Deus. Desses 7 filhos, irmão, 3 é batizados e 3 não, e um o Senhor recolheu com 9 anos de idade. Mas, irmão, os que estão na graça de Deus não me dão trabalho. Já tenho 3 filhas casadas, e tenho 2 rapazes e uma filha solteira também, que junto com nós está também glorificando a Deus. Amém. Agradeço a Deus, irmão, porque Deus preparou, irmão, e naquela época não tinha auxiliar, irmão. Mas a gente se congregava, a gente mesmo organizava a fila, e Deus preparou, irmão, muitas obras, muitas maravilhas. Então eu sou ali do estado do Paraná, nasci numa cidadinha pequenininha, por nome de Florestópolis. E depois que eu casei, aí fui para Maringá, tive 1 ano e pouco em Maringá, e no ano de 69, Deus preparou de eu vir aqui para São Paulo. Essa foi uma das primeiras congregações que eu fui. Já vim morar no Itaí naquela época, e passava o ano, passava aqui, aquela época não tinha quase a cidade, era tudo. A gente via a congregação aqui perfeitinha. Mas nunca tive oportunidade de congregar. Trabalho, correria, crianças pequenas para cuidar. Irmão, mas talvez de 10 a 15 anos eu congreguei aqui pela primeira vez. Glória a Deus. E hoje, pela graça de Deus, é a segunda vez que eu congrego nessa congregação. Glória a Deus. Mas, irmão, cheguei aqui e tudo Deus me abençoou. Muitas enfermidades, necessidades, provas, tribulação, mas o Senhor sempre foi o meu socorro bem presente. Como já disse, não tem estudo, mas Deus preparou para entrar numa estatal e aposentei nessa estatal. E pela misericórdia de Deus, faz 33 anos que eu aposentei nessa estatal. Glória a Deus Deus. tem me abençoado até. Irmão, são muitas as necessidades, muitas provas que nós passamos, eu, a minha esposa, meus filhos, todos pequenos, não ir, enfermidades também. Tenho meu filho caçula, quando ele tinha 5 anos de idade, menino esperto, sadio, do momento para onde foi atingido uma enfermidade. Naquela época ele tinha um convênio muito bom com o estatal. Levei ele no médico, o médico constatou, olhou, examinou ele, estava com câncer no abdômen. E o médico nem pediu nem a ficha, já pegou e passou direto para o cirurgião de patologia para fazer a cirurgia já. Ficou internado, foi fazer a cirurgia. Pensei que ia ser uma coisa rápida, a gente não tem entendimento, irmão, mas ele ficou 12 horas de cirurgia. Quando voltou daquela cirurgia, o médico, cheguei no apartamento do hospital, aqui na Beneficência Portuguesa, o médico perguntei, doutor, o câncer dele era maligno ou benigno? A gente não tinha experiência em nada disso. Ele olhou para mim, abaixou a cabeça e falou, olha, não vou te dizer se era benigno nem maligno, era maligníssimo. Já tinha tomado todo o abdômen. Certo. Me examinou por completo. Mas você reza para Deus que ele possa fazer alguma coisa. Naquela mesma noite, congregava, eu estava na limpeza aqui no Itaí, cheguei, eu passei lá no hospital, foi apresentada ali na oração, na hora da limpeza, e irmão, na verdade, passou pelo vale da sombra da morte, mas ele tinha 5 anos de idade. Hoje ele está com 45 anos e não sofre de nada. Glória a Deus. Perfeita saúde. Deus me perdoou ele por completo. Passou mesmo. E a gente chegava, vamos contar, mas vinha, chegava ali no hospital, as pessoas saíam naquele saco de despejo para levar, o inimigo falava para mim, está dentro desse saco aí. Morrer.
Mas eu confiava em Deus e confio, irmão, e passou por essa situação. Um dia eu cheguei para visitar ele olhou para mim e a gente tinha direito a apartamento, mas por causa da situação dele, colocaram ele na enfermaria. E eu no salão, mais ou menos 40 meninos, tudo criança, internada ali, tudo cirurgia de câncer. Ele falou, pai, o inimigo veio aqui hoje. Ele com 5 anos. O inimigo veio aqui hoje e ficou aí mexendo com essas crianças tudo aí, um chorava, outro perreava. Ele chegou perto do meu berço e falou, olhou para mim, pegou e foi embora, e eu fui me deixou embora. Não, ele foi um menino que ficou ali, tinha solda, agulha, 3 agulhas para todo o corpo picado. Ele nunca tirou uma agulha, nunca amarraram o nome dele, nunca fez necessidade, nem usava fralda. Aí a médica falou que quando ele precisava, ele pedia para trazer a fumagem e ele fazia necessidade, ele ficou 5 aninhos de idade. Logo passou mesmo na vale da sombra da morte. Mas como falei, o senhor deu a vitória, fez uma cirurgia muito grande, mas hoje o senhor já disse que está com 45 anos e gosta de perfeita saúde, trabalha na área da medicina também, e nunca perdeu um dia de trabalho. Estava trabalhando até agora aqui no hospital White, agora ele saiu, mas durante todos os 15 anos ele trabalhou ali, nunca perdeu um dia de trabalho. Irmão, Deus fez essa obra maravilhosa. E muitas outras obras. Então, irmão, o Senhor deu a graça de também, como eu já disse, se aposentar com 33 anos de idade. E já faz 33 anos de aposentado que eu tenho. Eu aposentei com 45 anos de idade por tempo de glória. Vim aqui para São Paulo e Deus me abençoou. Eu já tinha desejo, quando aposentar, de voltar para o meu estado natal, aqui no estado do Paraná. Irmão, mas na época que eu aposentei, esperei 4 anos, comprei uma pequena propriedade, uma chacrinha, fiquei esperando para mim voltar lá para o Paraná, que era o meu desejo. 4 anos, o Senhor não abriu as portas para mim ir, não me liberou, e foi com 4 anos que o Senhor me chamou para o ministério de diácono. Estamos ali, irmão, há 28 anos servindo a Deus, o fraco, faltoso, não tem entendimento, mas o Senhor tem sido o nosso ajudador. Irmão, muitas obras o Senhor fez esses anos, pela misericórdia de Deus, completaram 60 anos de batizado, 58 de casado, e graças a Deus reina a paz do nosso Deus. Glória a Deus. Irmão, dou graças a Deus, irmão, por essa noite, estar congregado por irmandade, irmão, me convidou, que na última hora que pedi desejo de vir, há muitos anos que não vinha, e estou contente aqui congregado por irmandade. Glória a Deus. Glória a Deus por mim, na minha oração, orarei por todos os povos. Agradeço a Deus por essa força, irmão. Não trouxe saudação, porque é mesmo assim. A saudação, eu peço que os irmãos vão congregar com nós lá, nós alegrar juntos lá. Agradeço a Deus por tudo, Deus. Amém. Glória a Deus. Uma alegria para nós. Glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado. Amém. Eu também nessa noite agradeço a Deus pela sua misericórdia na minha vida, me chamando para esse caminho santo e nessa graça maravilhosa tem me guardado. Agradeço pelo favor que fez comigo, pela misericórdia, pelo lar, esposa, filhos que tem estado. Glória a Deus. Irmãos, vamos estar testemunhando que Deus trouxe a luz também. No ano 2006, eu entrei num determinado hospital em São Paulo para levar o resultado de um exame e a resposta do médico foi: você não sai mais daqui. Você tem que ficar internado porque a situação é de risco, o estado de é grave, você tem que passar por uma cirurgia. Eu relutei que não queria, eu não fui preparado para aquilo, não estava preparado para aquela resposta, mas ele fez um papel, desenhou a minha situação e falou: um passo de falso, você pode morrer. Um subiu legal aqui,
estourado, porque eu estava com aneurisma nas duas artérias ilíacas. E não sabia. Vou levar o exame. É uma situação de risco. Tive que ser internado e passar por uma cirurgia. 12 horas de cirurgia também. Só que pós-cirurgia, que eu fui para a UTI, fiquei naquela UTI. A cirurgia ocorreu numa terça-feira e até na sexta-feira eu estava muito mal, fiquei muito inchado, não parava nada no estômago, não conseguia comer nada, uma situação horrível. E a minha esposa foi visitar lá, sempre pediu um cão. No sábado, 10 horas da manhã, o irmão Sebastião e o irmão Daniel, nosso ancião ali da Penha, eles foram lá e fizeram um missão. Meio-dia, mais ou menos, quando chegou a refeição, já consegui comer alguma coisinha e parou no estômago. Quando foi por volta das 14 horas, o médico que fez a cirurgia passou lá para ver como estava. Ela falou, eu vou liberar você para ir para o quarto. Santo Deus. Eu fui para o quarto, saí da UTI, fui para o quarto, foi no domingo de manhã, umas 9 horas, esse mesmo médico passou lá, olhou, fez uns exames, falou, vou te dar alta para ir para casa. Aquilo que não aconteceu da terça à sexta-feira, no sábado, depois da unção, do sábado ao domingo, o Senhor me pôs em verdade aqui para casa, e eu pude glorificar a Deus junto com a minha família. Também, como o irmão falou, no mês de fevereiro, dia 17 de fevereiro, Deus preparou uma viagem para a Itália para visitar meu filho, que está residindo lá. E nessa viagem Deus nos abençoou, de surpresa, não sabia. Ia ser no dia 1º de março a inauguração da congregação de Mantova. Deus preparou que nós congregarmos com aquela irmandade, uma irmandade muito amorosa, muito prestativa. Eu fiquei feliz de conhecer aqueles irmãos e também fomos congregar na cidade de Verona, onde tem também uma congregação, mas também uma irmandade muito amorosa, bastante irmãos. Me surpreendia a quantidade de irmãos que tem naquela localidade. Deus nos abençoou tanto na ida, a permanência e o nosso retorno. Também deu a graça de conhecer nosso netinho, que nasceu em março, quando na sua montanha. E Deus nos abençoou tanto na ida como na volta e nos guardou de todo mal. E daquela querida irmandade vos trago a saudação para a santa paz de Deus. Amém. Eu dou graças a Deus por tudo, Deus por Jesus Cristo e por nós seja eternamente louvado. Amém. Por favor, de ser chamado, gostaria de declarar esse pelo Filho primicial e governador da sua palavra, e dará o direito de nós viver a eternidade no céu. Dou graças a Deus pela família, as duas filhas, a esposa, que Deus tem preparado, tem guardado nós aqui, eles lá no Canadá. Irmãos, eu dou graças a Deus por todo bem emprestado a mão de Deus. O irmão dele no dia da minha mocidade tem guardado nós para chegarmos até aqui a glorificar o seu nome. E levado nos trazendo em paz nas viagens que tem preparado. É motivo de aqui nós glorificar o seu nome. Irmãos, dou graças a Deus que numa viagem que nós preparamos em fazer no Nordeste, eu fui, irmãos, e retornei em paz, o Senhor nos levou em paz, a estrada é bastante dificultosa, mas ao retornarmos, tem um irmão, amigo nosso, que, irmãos, pretendia viajar também, irmão, para essa localidade. Ali, irmão, faleceu alguns estados que Deus fazia ele, irmão, saber. E quando ele se preparava, Deus revelou para ele uma parte, irmãos, um sonho que dava a ele, e mostrava para ele, irmãos, um pelotão. Esse pelotão tinha, irmãos, uma pessoa que estava à frente. E essa pessoa chamou, meu irmão, uma outra que estava irmãos, na frente, e disse, vem para frente, você a partir de agora vai ficar na frente. O irmão procurou saber, Deus não fazia saber, e foi buscando de Deus e a viagem se aproximando. A senhora falou, esse é o meu servo,
Eu vou apresentar ele para o cooperador. Põe na bagagem um terno, um vestido, e prepara uma roupa para os filhos também, que eles vão na apresentação. E o Senhor corria dele e buscava de Deus. Está onde essa pessoa, Senhor? O Senhor não fazia saber. E o irmão se dispôs, fez o que Deus fez ele saber. Pôs na bagagem aquilo que Deus, irmão, preparou e foi embora para a viagem. Irmãos, em Minas Gerais, que irmãos fazia divisa do estado, parou para dormir. Na casa que ele parou, irmão, ele perguntou ao irmão assim: irmão, por acaso aqui você conhece algum irmão por nome de Kiko? Aí ele falou: não, por quê? Você também está sabendo da novidade? Daí o irmão falou assim: que novidade? Ele falou assim: Kiko vai ser apresentado para cooperador na obra de Deus. O irmão da casa, irmão, conhecia o Kiko. Que quando naquela visão Deus dava de irmãos, quando a pessoa chamava pela frente para vir para frente, denominava pelo apelido, irmãozinho. O irmão falou: que bem, vocês esperam um pouquinho. Foi na bagagem, pegou o que Deus preparou, trouxe, falou: aqui tá, leva para ele. O irmão falou da casa, disse: não posso levar. Ele disse: por que não? O irmão conhece ele. Ele disse: porque o Kiko não está aqui em Minas, o Kiko está no estado do Sergipe. O irmão falou: no Sergipe, mas se Deus sem saber de chegar até aqui, daqui em diante, Deus vai preparar para chegar. Ou você, qualquer um, Deus vai tomar um caminho e vai chegar. O irmão falou: não, irmão, não posso ficar com essa responsabilidade, senão isso daí eu não tenho condição no momento. Pode, às vezes, Deus, as coisas dificultar mais ainda e eu ficar com essa porção do irmão. Não, irmão. Se Deus preparou de chegar até aqui, daqui em diante Deus vai prover. Irmãos, era um domingo, agradecer a Deus, orar, irmãos, e ali foram dormir. Na segunda de manhã o irmão foi embora. E aquele irmão ficou em Minas Gerais, passou segunda, terça, quarta, quinta, sexta. O irmão, desespero bateu, ele foi orar. E na oração ele dizia: Senhor, tu não preparou a condição de eu levar essa porção, e agora eu estou aqui nessa função no meu coração. O Senhor falou: levanta que vai ver quem vai levar a mercadoria, está chegando no teu portão agora. O irmão levantou, quando levantou, ficou aguardando, de repente parou um carreteiro que falou: meu senhor, cumprimentou ele, falou: senhor, sabe como que eu faço para mim sair desse bairro? Não sei o que aconteceu, eu estava andando na rodovia que liga ao Nordeste e eu me atrapalhei, entrei aqui, resolvi entrar nesse bairro, parece que só tem uma entrada, uma saída, estou dando volta e não encontro essa saída para me pegar a estrada. O irmão falou assim: por acaso, o senhor está indo para onde agora? Ele falou: essa mercadoria que eu estou aqui é uma mercadoria controlada que eu preciso entregar no estado do Sergipe pela manhã, no domingo. Aí o irmão falou: então, se o senhor não se perdeu, Deus te achou você na estrada. Correu lá dentro, pegou o embrulho e disse: tá vendo esse pacote? Tem um irmão meu que se chama Kiko. Lá eles conhecem por esse nome no Sergipe. Você, aleluia, Deus te encontrou na estrada, desviou seus caminhos para ficar até aqui. Ele falou: o senhor está equivocado, eu não sei nada desse negócio de crente. O senhor está falando que está orando e agora, aleluia, Deus falou que eu chegar aqui. A única coisa que eu quero é sair daqui. O irmão falou assim: vamos fazer o seguinte, eu ensino o caminho e o senhor leva a mercadoria. Aí ele falou: e você dizer: não conheço essa pessoa? Não, só se for assim. Ele falou: tá bom, ensina o caminho. Ensinou o caminho, falou: dá a mercadoria. O irmão deu, e o irmão ia lá dentro e falou: olha, eu ia pegar o endereço. Ele falou: você vai pegar o quê? Eu vou pegar o endereço. Que endereço? O endereço do irmão para você entregar. Ele falou: se é verdade que você está orando, que Deus falou que eu ia chegar aqui no teu portão, ele vai ter que mostrar para mim onde que está esse Kiko dentro do estado do Senado. Ele levou o caminhão e foi embora, irmão. Aleluia, irmãozinho, o irmão no desespero, porque o nosso adversário, irmão, ele é oportunista. Quando ele encontra um crente favelado, irmãos, em dificuldade, ele começa a pesar no crente, irmãos, e dizer: Deus não vai, aleluia, chegar na tua vida. Mas se você acredita que o que é teu não vai extraviar da tua boca e da glória de Deus, o que é teu é teu, ninguém tira da tua boca. E o irmão foi orar, e o inimigo, nem você nem o inimigo nunca mais vai encontrar esse embrulho. Irmão, aleluia, e o irmão foi orar para sexta, sábado, domingo de manhã já em aflição. Irmão, o telefone tocou, o irmão foi atender. Quando atendeu, irmão, aleluia, do outro lado saudava ele, irmão dizia amém. Irmãos, e a pessoa do outro lado dizia: irmão, não está me conhecendo, não. Aleluia, sou o Kiko, irmão. Ele disse: irmão, era você que eu precisava de uma ligação. Conta para mim alguma coisa boa. Ele disse: olha, é para isso que eu estou te ligando. Estava andando na rodovia agora de manhã, pensando numa aflição. Senhor, eu vou para a apresentação, mas eu não tenho, aleluia, um terno para mim, uma próxima não grande, uma família também. E agora o que eu vou fazer? E o desespero me tomou, saí andar na rodovia que liga o estado, pois eu moro perto, e andando, aleluia, por algum tempo, aleluia, parou uma carreta na minha frente. E quando parou, aleluia, gritou pelo meu nome: quem que sai um pouquinho aí? Por favor, aleluia, não conhece esse senhor?
aleluia. E irmão, aquele homem gritou, e se você não é o cooperador que vai ser apresentado, irmão, ele abriu o caminhão, pegou o entulho e entregou na mão dele. Esse foi para teus irmãos lá de Minas Gerais mandaram vir. No telefone, já tem uma obra para contar na apresentação do nome de Deus está sendo. Santo é o Senhor, graças a Deus por isso que o Senhor tem feito, tanto operar de Deus nesse tempo atrás, irmãos. Eu fui também aqui no Vale do Rio, junto aos irmãos, chegando na casa do irmão, Deus abençoou, irmãos, fazemos atendimento, estávamos em 5 carros, estávamos com o diácono, irmãos, amigo nosso, e quando, irmãos, já atendemos necessidade, fomos dormir na casa do nosso irmão Adriano. Irmão, e lá íamos descarregar o carro, e aí ia fazer os atendimentos das necessidades no bairro, e quando, irmão, aleluia, então, descarregamos, o irmão disse, irmão, eu vou retornar para São Paulo, os irmãos vão ficar aí, aleluia, então vamos orar. E, irmãos, íamos orar a Deus em agradecimento, o irmão Adriano, irmão, tomou a palavra e disse, eu preciso falar, antes de nós agradecer, já tem uma obra para contar, que é, irmão, ontem, irmãos, a última condição que eu tinha, o último arroz que eu tinha, eu coloquei na panela, aleluia, e aleluia, não tinha mais nada. A única coisa que sobrou foi uma rama de mandioca, comemos até o final do dia e zerou o nosso mantimento. E eu, aleluia, numa aflição, tenho o Miguel que tem 7 anos, a Esther tem 12, e aleluia, me preocupei. E quando então, aleluia, o Senhor fui em oração, apresentei na mão de Deus, amanhã do sábado chegou, e quando levantamos, aleluia, chamei a Esther, que tem 12 anos, e falei para ela, filho, pai, amanhã não tem nada em casa, mas vai orar que Deus vai preparar. Esther, irmão, aleluia, foi, pegou seu véuzinho, pegou um lápis, pegou uma caneta, pegou um papel, e irmão ajoelhou com o véu na cabeça, fez uma relação de necessidade da casa, e disse, Senhor, aleluia, essa é a necessidade da nossa casa, e nós aqui faz tempo que nem ovo nós come de mistura, mas se tu achar graça, prepara para nós ovo também. Irmão apresentou na mão de Deus, aleluia, e o Miguel levantou em seguida, não falou nada com o pai, foi brincar no quintal, e brincando estava até meio-dia, quando retornou, disse, papai, preciso dar um recado para o senhor do amiguinho que eu estava brincando. Ele falou, Miguel, você está bem? Ele achando, o menino está delirando, não comeu até agora. Ele disse, filho, você está bem? Eu estou bem. Eu não vi amiguinho nenhum, mas é um amiguinho que sempre vem brincar comigo. Aí o pai falou, filho, tá bom, o que esse amiguinho seu falou? Ele falou, aleluia, pai, que os irmãos não puderam vir sábado passado porque tinha missão, mas sábado agora ele vai trazer toda a nossa necessidade. Aleluia, posso voltar a brincar? Meu pai falou, pode. Esse amigo seu tem nome? Ele falou, ele perguntou o meu. Eu falei que é Miguel, perguntei o dele, ele falou que é Gabriel. Sabe que é Gabriel também? Pai, aleluia. Eles são completamente, ele disse então. E antes dos irmãos chegar, o Gabriel já descendeu avisando que os irmãos estavam vindo. Aleluia. Irmão, Deus preparou toda a necessidade. Uma caixa de ovo. A menina pediu, irmão, alguns ovos. Deus preparou uma caixa de ovo para ele. E o nome de Deus aconteceu. Aleluia, teríamos a contar para a irmandade, aleluia, o Senhor, irmãos, fui auxiliar de jovens, na onde Deus dá graça de fazer como hoje, irmãos, aleluia, e nessa igreja, um dia eu estava sentado, sou músico oficializado também, irmão, estava sentado, irmãos, naquela casa de oração, irmãos, e eu e o companheiro, irmãos, eu sou auxiliar de jovens e menores, como, aleluia, o Senhor, eu disse, o que acontece? O cooperador de jovens chegou e disse para mim, irmão, atende o culto. Eu disse, não, irmão, eu tenho minha missão de atender as continuações, e também sou músico, tem poucos músicos hoje, eu vou tocar. Ele disse, irmão, mas fica na comunhão para mim, companheiro, porque eu estou numa necessidade extrema. Irmão, e a comunhão, por isso que, irmão, comunhão é tudo na igreja. Nós sabemos daquela necessidade, irmão, tocamos a nossa comunhão. E ele atendeu uma continuação, tocamos nosso instrumento, na hora da palavra, irmão, ele falou, irmão, e pastor disse, irmão, onde você escreve a palavra? Deus tomou o irmão, aleluia, o Senhor, um dos seus servos, subiu para pregar a palavra, primeiro de Josué, começou a pregar a palavra, irmãos, aleluia, para uma cidade, daqui a pouco, o Espírito de Deus e o perigo, irmão, e foi diante do servo, e disse, uma cidade, Deus deu a palavra, já foi pregado para vocês, mas vamos pregar para esse cooperador de jovens, e disse para ele, irmão, você insistiu tanto para nós pregar a palavra, é porque, aleluia, o Senhor, nessa madrugada, o inimigo na cabeceira da tua cama, aleluia, tem vindo, aleluia, um espírito de confusão,
confusão que iria tomar a tua mente, e disse que Deus não está na tua vida, o teu filho está com câncer, disse que ele vai morrer, aleluia, você não tem uma casa para morar, você mora de aluguel, você vai perder a casa, porque a mulher disse, aleluia, que deu um prazo, e você, se não, aleluia, cumprir esse prazo, você vai ser despejado, mas aleluia, e ele, aleluia, te fez, aleluia, disse para você que você não vai conseguir vencer, e aleluia, o Senhor te fez você escrever uma carta de renúncia que está dentro do teu bolso, e que você vai anunciar, que você vai renunciar após essa reunião de jovens terminar. Mas uma coisa Deus te anuncia, se você rachar o plano de Satanás, eu escrevo um plano novo na tua vida. Aleluia, liberta o teu filho do câncer, te dou uma casa para morar. Aleluia, o Senhor, o nome de Deus vai ser glorificado. Irmão. Aleluia, o Senhor, e nós vamos encerrar aquela palavra. Irmão, aleluia, tinha um menino imperativo que hoje ele mora, irmãos, no Paraná, ele corria aquela reunião, irmão, aleluia, passava debaixo dos bancos, mas na hora daquela oração, irmão, viu um sinal, Senhor, salva alguém aqui hoje. O menino parou de correr, veio em cima do púlpito na oração, e quando Deus na oração terminou, ele pegou aquela criança no colo e trouxe para a promessa. Irmão, os dias passaram, aleluia. Irmãos, esse irmão, já filho da ano, irmão, bendito é o Senhor, e ele numa aflição, porque a mulher tinha pedido para ele, irmãos, ficar na casa até dia 31 de dezembro. Após isso, ela ia vender o último imóvel que ela tinha. Irmãos, ele foi trabalhar, irmão, saltando. Irmãos, um dia para terminar o ano, aleluia, ou melhor, no último dia do ano, ele foi trabalhar. Irmãos, e naquela aflição nada tinha acontecido, porque, irmão, esse Deus, o nome dele é já, quando ele quer operar, para ele não tem tempo, aleluia, não tem ocasião, não tem situação, ele querendo operar, ninguém impede. Ele foi, aleluia, ao Senhor, e então, irmão, aleluia, trabalhar numa aflição tão grande, aleluia, ao Senhor, irmão, tomou seu coração, e ele subiu irmão, num coletivo que tem em São Paulo, irmão, que se chama Praça das Bandeiras, sentou lá no canto, irmão, aleluia, porque, aleluia, ele abaixou a cabeça e começou a chorar, pensando na sua dura prova, aleluia, ao Senhor, irmão, e depois de 3 pontos, alguém deu sinal e disse para o motorista, esse é o Praça da Bandeira? Sim, é o Praça da Bandeira, então eu preciso pegar esse ônibus, porque tem alguém dentro desse ônibus que ele precisa saber que Deus vai levantar a bandeira dele, aleluia. Irmão, esse seu subiu e o motorista resmungando, irmão, era uma pessoa mal para viva, e foi, irmão, aleluia, rompendo, irmão, aleluia, aquela multidão, e as pessoas dando passagem, quando chegou na carrata, parou, aleluia, começou a procurar, irmão, aleluia, e achou o irmão lá atrás, e disse, você que está indo lá atrás, de cabeça baixa, levanta a tua cabeça, porque ainda esse ano Deus vai levantar a tua bandeira, irmão, o irmão chorava, aleluia, as pessoas diziam, não dá ouvido, aleluia, é um desvairado, mas, irmão, para cumprir o provérbio, irmão, para aquele irmão, aleluia, que está sedento, até o amargo é doce, irmão, aleluia. E irmão, agora ele desceu o sinal e ele disse, você vai descer, mas saiba de uma coisa, você vai levantar, Deus vai levantar a tua bandeira. Irmão, e aquele dia, trabalhou, foi embora, aleluia, o Senhor, bendito é o nome do Senhor. Irmãos, e foi fazer uma visita no final do dia, quando chegou na sua casa, para nossa irmã Ana, que estava com câncer. Irmão, Ana acomodou ele, trocaram algumas palavras, de repente ela disse, vou te contar uma obra. Essa semana, aleluia, o Senhor, olha, aleluia, o Senhor estava aqui, e as irmãs vieram me visitar, 2 irmãs e 3 crianças. Fui, aleluia, receber, acomodei as irmãs, criança entrou no quarto, lá tem remédio controlado, fui atrás a saber onde estava, procurei debaixo da cama, no guarda-roupa, mas não encontrei nenhuma criança lá, encontrei, perguntei, irmãs, aonde que está as crianças que acompanham as irmãs? Ela uma olhou para a outra e disse, irmã, a irmã está bem? Ela disse, eu estou, mas aleluia, porque não viemos com criança nenhuma, ela soube, foi o anjo de Deus. Naquele dia eu também pensei que era as crianças. Quando hoje dentro de um coletivo você achou que era uma pessoa qualquer, mas era um anjo de Deus para levantar a tua bandeira. Aleluia, chegou. Aleluia, o Senhor no dia seguinte ele foi trabalhar. O patrão disse, olha, aleluia, como agora já é final do ano, aleluia, o Senhor, você vai me levar ao aeroporto e vai, aleluia, retornar minha filha, quer falar com você. Aleluia, tenho algo que te dizer, tá bom. Irmão, aquele meio-dia parece que não passava. Aleluia, o inimigo disse, nem o teu filho vai ficar liberto, você não vai ter uma casa para morar, vai ficar desempregado, vai para debaixo de uma ponte. Irmão, vamos dar glória a Deus, porque hoje aqui, se tem alguma profecia do mal querendo prosperar na tua vida, hoje Deus quebra esse na minha vida e na tua vida vai prosperar o querer de Deus. Irmão, ele foi trabalhar, levou o patrão, retornou, e aquele meio-dia, quando terminou o almoço, a filha do patrão chamou, vamos me acompanhar até a tesouraria. Ele subiu lá, irmão,
panfleto de dinheiro. Irmãos, aleluia, colocou sobre a mesa e disse, vamos contar essa importância. Ele conta mil, ela conta mil, e quando deu um montante elevado, ela disse, olha, esses tempos atrás, aleluia, você comentou com meu pai a respeito da compra de uma casa, e ele conseguiu contar ainda a grana. Meu filho está com câncer, a reserva que eu tenho é para uma urgência, numa necessidade, mas eu não consegui. A mulher me dá até o dia de hoje para mim comprar. Se eu não comprar hoje, amanhã ela pede para mim desocupar a casa. Ela disse, então tá bom, quanto a mulher quer? Ela me falou a importância, ela contou, empurrou para ele e disse, não deixa o dia terminar, ele fala dentro da bairro do Jardim Cruzeiro, em Amador Bueno e Itapemirim. Por tudo Deus seja louvado. Uma outra oportunidade que estávamos ali, fomos para aquele lugar tão terrível, e quando nós chegamos lá, estava tendo uma intervenção militar, um confronto da polícia militar com os moradores, e nós com bastante respeito, com o carro bastante cheio, com os músicos preparados, a mocidade, eu fui conversar com um daqueles responsáveis. Ele falou, olha, aguarda no bairro do lado, está tendo intervenção agora, e daqui a pouco vocês voltam, tá bom, tá bom. Passou bastante tempo, voltamos lá, e ele falou, olha, ainda é perigoso vocês ficarem aqui, mas já que vocês vão entregar comida, vai lá na Praça Princesa Isabel e entrega lá no meio da praça. Eu falei, no meio da praça, doutor? Ele falou, então tá bom, vamos lá. Encostamos carro tudo em volta da Praça Princesa Isabel. Eu louvo a Deus que ali tem um batalhão da polícia. E eu fui conversar com o comandante da polícia militar, e eu falei com ele, olha, nós vamos fazer uma entrega de marmita aos moradores aqui do centro, e nós estamos com alguns músicos, 8 a 10 músicos, e eu queria saber se o senhor autoriza nós tocar alguns hinos baixinho e cantarmos alguns hinos na entrega das marmitas, porque a nossa missão não é só dar comida, mas é para nós encontrar os nossos que estão perdidos aqui dentro. Aleluia. Ele falou, olha, aleluia, escutamos todo tipo de música aqui o dia todo. Você acha que eu vou impedir de vocês tocar hino da igreja? Vai louvar a madrugada toda que não tem problema. Eu louvo a Deus, irmão, ali os músicos tirou os instrumentos, bombardão, clarinete, aleluia, coisa mais linda. Fizeram uma fila enorme, muita gente. Naquele dia não tinha doação, não teve, estava com bastante fome, alvoroçado. Eu louvo a Deus que começamos a entregar as marmitas, os músicos tocando, a mocidade cantando. É uma glória que só vocês indo lá para vocês conhecer. Aleluia. Quando de repente chegou um moço do meu lado, bateu no meu ombro, falou boa noite. Aleluia. Eu falei boa noite. Ele falou, o senhor é o cooperador? Eu falei sim. Ele falou, a paz de Deus. Eu falei amém. Qual é o seu nome? Ele falou, meu nome é Eliseu. Eu falei, Eliseu, muito prazer, meu nome é Elias. Aleluia. Ele falou, é mesmo, é. Ele falou, irmão, aleluia, eu queria saber se eu posso ficar sentado aqui perto dos músicos e escutar essa orquestra tocar. Eu falei, claro que pode, Eliseu. Aleluia. Você conhece a música? Ele falou, conheço, irmão. Aleluia, eu nasci na graça. Com 8 anos de idade comecei a tocar violino. Com 12 anos o Senhor me chamou. Com 18 Deus preparou meu casamento. Depois de 4 meses fui apresentado para instrutor. E depois de 2 anos Deus me confirmou como encarregado de orquestra. Eu falei, Eliseu, encarregado de orquestra? Ele falou, irmão. Eu falei, o que você está fazendo aqui, meu irmão? Ele falou, minha história é muito longa, mas eu vou resumir, por irmão. A minha esposa foi embora com outra pessoa, aleluia, deixou eu e meu filho dentro de casa, o adversário cegou ela, eu não aguentei de vergonha, fiz uma mochila, coloquei um monte de roupa lá dentro, e vim do estado de Rio de Janeiro pedindo carona na Dutra, até eu chegar aqui dentro. Eu falei, Eliseu, aleluia, mas como assim, irmão, não é possível? Ele falou, irmão, já tem alguns meses que eu estou aqui, eu nunca tinha bebido,
bebida, mas devido ao frio que aqui faz, eu comecei a beber bebida alcoólica, devido à fome que eu estava sentindo, eu comecei a me usar droga, aleluia, eu me viciei, não consigo voltar, não tenho mais força, perdi tudo e vivo aqui desse jeito. Eu falei, é mesmo? É. Eu falei, meu Deus, que situação, está com fome, Eliseu? Ele falou, não, irmão, eu só quero escutar os músicos tocar para me lembrar, ela ia matar um pouco a minha saudade. Eu falei, tá bom, então fica à vontade. Os músicos tocavam com alegria, os meninos, o acordeão, uma coisa mais linda, a mocidade cantando, é só vocês indo lá para ver. E de repente, o Eliseu sentadinho, eu aqui olhando o movimento, Deus visitou o meu coração e falou aqui dentro, meu servo, tipo Eliseu, regia um hino para esses músicos que estão aqui. Eu falei, Senhor, isso não. Deus falou de novo, tipo Eliseu, regia um hino para esses músicos que estão aqui. Eu falei, Senhor, mas tomado por uma força sobrenatural, eu bati no ombro do Eliseu, falei, Eliseu, aleluia, você acredita na voz de Deus? Acredito, irmão. Eu falei, Deus falou no meu coração, é para você reger um hino aqui para esses músicos agora. Ele falou, não, irmão, não lembro mais, eu não sei mais fazer essas coisas, o tempo se passou, a minha época já se foi. Eu falei, Eliseu, é a voz de Deus e não do homem, aleluia, serve a Deus com alegria. Ele falou, irmão, não. Eu falei, Eliseu, vamos fazer assim, você vai levantar e vai reger, você tem a promessa, Eliseu? Ele falou, tenho, irmão, mas tem muitos anos que Deus não me visita, então nós vamos fazer assim, Eliseu, você vai reger um hino aqui, e quando você estiver regendo, se Deus não te visitar com a promessa, a partir de hoje, eu vou saber que eu estou aqui em vão, o meu trabalho não tem fruto nenhum, e a partir de hoje eu moro dentro da Cracolândia com você, mas se Deus te visitar, Eliseu, você vai sair daqui comigo direto para uma clínica de recuperação, e nós vamos buscar a sua família, tá bom assim? Ele levantou, tirou o chapéu da cabeça, o cabelo juntou com a barba, moreno, alto, forte, barba comprida, aleluia, bastante, aleluia, sujo, mal cheiroso. Ele falou, então tá bom, o irmão pegou na minha mão, tá combinado. Eu chamei os músicos, eu falei, orquestra, mocidade, vem aqui pertinho, aleluia, todo mundo se achegou, aquele batalhão na Praça Princesa Isabel. Eu falei, olha, esse aqui é o irmão Eliseu, ele vai reger um hino para nós aqui agora, aleluia. O povo ficou olhando, eu falei, Eliseu, qual é o hino? E você vai reger? Ele falou, irmão, aquele que diz assim, eu desejo o Senhor. Eu falei, eu 39, Eliseu, abri o inário para ele, fiquei de frente para ele com o inário aberto, aleluia. De repente ele olhando para os músicos, para a mocidade, olhando para o pessoal ali na fila, ele olhou para mim e falou, não, eu não consigo, consegue, sozinho não, mas em nome do Senhor dos Exércitos, rege esse hino para nós, aleluia, o nome do Senhor. De repente ele olhando para frente, ele levantou as suas duas mãos para cima, para dar entrada no hino, ele segurou as mãos no alto e não conseguia baixar as suas mãos, mas enquanto ele estava com a mão levantada, ele estava do lado esquerdo da sua mão, Deus foi visitando com a promessa, ele estava do lado direito, a glória de Deus passou, o Senhor passou dentro da Praça Princesa Isabel, a glória de Deus estava junto de nós. Quando Eliseu baixou a mão para dar entrada no hino, Deus devolveu a linguagem com Eliseu, ele regeu o hino manifestando a promessa. Quem tinha glória dava glória na praça, quem não conhecia foi se achegando. Deus está nesse lugar, Deus está nesse lugar. Eu louvo a Deus, irmão. Eliseu, quando acabou o hino, saiu da Cracolândia conosco, se internou em Ferraz, Vasconcelos, fez o tratamento, voltou para sua cidade. Conversei com o ancião, agora recente está lá, aleluia, firme, liberto, o nome de Deus está sendo glorificado. Amiga, quanta coisa bonita Deus fez. Mais uma outra oportunidade, Deus vai dar a graça de congregar com todos vós, aleluia, feliz estou por estar com todos vós. Já vou levar a alegria e a saudade dessa irmandade, aleluia, por onde eu passar, vou dizer, conheci um povo zeloso, especial, de boa sobra no Transilvânia, e já estou com saudade de lá. Agradeço a Deus por tudo, Deus seja louvado. Eu louvo a Deus, irmãos. O Senhor da graça também
pela infinita misericórdia, de trabalhar numa pastelaria junto da minha esposa, minha família. Um portão que Deus abriu na nossa vida, que tem nos sustentado até o presente momento. Eu louvo a Deus que foi um momento difícil, onde o Senhor deu a graça. Nós tínhamos uma transportadora se fechou, perdemos tudo, perdemos os caminhões, perdemos tudo, só ficou os carnês para pagar, o acordo com o banco, mas eu louvo a Deus que acertamos todo o financiamento e estava pagando as parcelas de mês em mês. Eu agradeço a Deus. E trabalhando junto da minha esposa, aleluia, num dia de quarta-feira, pela misericórdia de Deus, um dia chuvoso, frio, aleluia, recebi uma ligação que era para me comparecer na agência do banco, aleluia, que tinha um assunto para tratar conosco, e eu me dirigi naquele lugar, irmãos. Agradeço a Deus que quando eu cheguei ali encontrei o doutor Ricardo, aleluia, muito simpático, não o conhecia, novo na agência, os caminhões estavam no meu nome, então o financiamento ficou para mim pagar, aleluia, eu louvo a Deus que ele se apresentou para mim e falou: olha, senhor Elias, aleluia, eu sou o novo gerente que vai tomar conta agora das movimentação bancária aqui do senhor, e de todos os meus clientes que eu assumi a partir dessa semana, o senhor é o que mais está devendo na agência, as suas parcelas são as mais extensas, aleluia, os valores são os mais altos. Mas eu te chamei aqui hoje porque tivemos ontem uma reunião com a diretoria e foi concedida uma promoção de liquidação de débito, aleluia, e uma porcentagem de desconto para cada cliente. Mas se o senhor aceitar, eu não vou dar esse desconto para nenhum outro cliente, vou juntar tudo e dar esse desconto todo para o senhor quitar a sua dívida, aleluia. Eu falei: claro que eu aceito. Aonde eu assino, ele falou: é uma média de 90% de desconto. Fiquei muito feliz, irmãos, maravilhado. Falei para ele: claro que eu aceito. Aonde eu assino, como eu faço? Ele falou para mim, falou: olha, você assina esse contrato, preenche aqui certinho, aleluia, já paga esse boleto na boca do caixa, imprimiu tudo. Eu louvo a Deus, irmão, que quando ele falou isso, que me deu o boleto na mão, eu ainda fiquei olhando e vi que eu não tinha aquele dinheiro. Eu falei: ó, doutor Ricardo, esse dinheiro todo eu ainda não tenho, mas me dá 15 dias, eu volto aqui e quito essa dívida, eu vou conseguir esse dinheiro. Ele falou: não, senhor Elias, o que eu estou fazendo para o senhor não poderia nem fazer, né, para dividir o desconto, e o senhor ainda quer 15 dias, de forma alguma, aleluia, tem que ser paga hoje. Eu falei: então tá bom, deixa do jeito que tá, eu não tenho dinheiro, o senhor pode olhar na minha conta. Ele falou: é, realmente na conta o senhor não tem, você não tem dinheiro em casa? Eu falei: não, também não. Ele falou: então não tem o que fazer. Eu falei: verdade, deixa do jeito que tá, até aqui Deus me ajudou a pagar minhas parcelas, até o final Deus vai ajudar, não tem problema nenhum. E comecei ali a olhar para ele, ele começou a digitar no computador, aleluia, começou, irmão, digitar, de repente ele virou um monitor para o meu lado e falou: senhor Elias, aleluia, o banco está disponibilizando 48 horas, o senhor quitar todo esse valor e essa dívida, o senhor consegue esse dinheiro em 48 horas, aleluia. Eu falei para ele, eu falei: ó, doutor Ricardo, aleluia, quando eu ia falar que não, Deus me tomou de uma fé, eu falei: pode imprimir o boleto, pode imprimir o contrato, que até sexta-feira, 4 horas da tarde, eu entro dentro dessa agência e quito toda a minha dívida, aleluia. Ele ficou olhando para mim sem entender nada e falou: mas o senhor tem dinheiro em casa? Eu falei: não tenho, nem no banco também não. E como? Eu falei: olha, aleluia, você vai ver, eu vou conseguir. Ele falou: então vamos fazer assim, eu não vou imprimir nada agora, quando você chegar aqui na sexta-feira, nós imprimimos juntos e pagamos junto na boca do caixa, tá bom, tá combinado. Me levantei, ele se levantou, pegou na minha mão e segurou firme, olhou dentro dos meus olhos e falou: senhor Elias, o senhor tem certeza, aleluia, que vai conseguir todo esse dinheiro? Eu falei: doutor Ricardo, eu vou te contar um segredo que eu ainda não te contei. Eu tenho um amigo que ele é muito rico, milionário, dono de um monte de empresa multinacional, empresa de tudo que é jeito, e eu vou conversar com ele, ele vai me emprestar esse dinheiro. Quando eu falei isso, ele falou: é mesmo? Aí soltou da minha mão. Eu falei: então conversa com teu amigo, eu te espero aqui. Eu falei: combinado. Soltou da minha mão, eu saí andando no meio da agência, e quando eu fui passar a porta giratória, eu olhei para trás, ele estava do mesmo jeitinho, com um sorriso debochado no rosto, olhando para o nada, e Deus visitou meu coração e falou: ele está pensando, e seu amigo é alguém da terra, alguém humano, mas fala para ele que teu amigo sou eu, que não durmo nem tosquenejo, aleluia, o nome do Senhor. Passei a catraca, fui embora para casa, encontrei
encontrei minha esposa na cozinha, falei para ela o que aconteceu, ela ficou preocupada por nós não termos o dinheiro, irmão, mas eu louvo a Deus, aleluia, que quando eu estava acabando o dia de trabalho, meu sobrinho que trabalhava comigo, falou: tio, aleluia, eu preciso ir no mercado abastecer a loja, acabou a massa, acabou o recheio, acabou o refrigerante, aleluia, não tem mais nada para nós trabalhar amanhã. Eu falei: não acredito, eu estou guardando dinheiro para me pagar um boleto na sexta-feira, não tem nem como eu fazer compra. Ele falou: mas se não comprar nada, não vai ter nada para trabalhar e vender, a gente não vai ter dinheiro mesmo. Eu falei: então vamos fazer assim. Falei para minha esposa: faz uma lista só do que está faltando na cozinha, bem básica, simples, não coloca nada demais, que eu vou fazer uma lista lá na loja e nós vamos no mercado comprar as coisas, tá bom, sem exagero, só o necessário. Chegamos no mercado com 2 listas na mão pequenas, só o necessário para trabalhar no dia. Quando eu entrei dentro do mercado, no primeiro item que eu cheguei na prateleira, onde eu coloquei a mão no produto que eu coloquei no carrinho, Deus me visitou e falou: meu servo, dobra tudo que tem nessa lista. Aleluia, continuei andando, não dei atenção, mas no segundo item que eu coloquei a mão, Deus falou de novo: meu servo, dobra tudo que tem nessa lista. Eu falei para minha esposa: vai lá fora, pega mais um carrinho, o que eu colocar no meu, você coloca no teu, na mesma marca, na mesma quantidade. Deus mandou dobrar tudo que tem na lista. Ela não me interrogou, não falou nada, pegou outro carrinho, aleluia, o nome do Senhor, e que eu colocava no meu, ela colocava no dela. Eu louvo a Deus, irmão, nessa noite, quando eu fui no caixa, na minha fragilidade humana, eu pensei a estourar uma campainha, uma buzina, uma bexiga, falar que eu fui contemplado e não vou precisar pagar nada. Mas irmão, não aconteceu nada disso. Paguei aquela compra dobrada, entrei no cheque do limite especial, fiquei mais provado do que eu estava, lembrando do boleto. Fui para casa, minha esposa, aleluia, o nome do Senhor, foi descansado. Eu fiquei acordado à madrugada, pensando nas contas, pensando no que eu tinha gasto. Peguei a minha Bíblia, passei a madrugada em comunhão com Deus. 5 horas da manhã eu já estava despertado, então já comecei a preparar o recheio do pastel, fui arrumando tudo, fui deixando tudo preparado, o recheio. 7 horas minha esposa levantou, falou: o que você está fazendo? Eu já adiantei quase tudo, ela terminou de me ajudar, aleluia. Nós trabalhávamos na época das 2 às 10 da noite. Eu falei para ela: vamos abrir a loja mais cedo, vamos começar hoje 9 horas, tem 3 escolas na rua, 2 igrejas, quem sabe os professores não vêm almoçar conosco, nós vamos vender mais, Deus vai cumprir, aleluia, aquilo que está escrito, que nunca viu um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Aleluia, eu comprometi com o gerente, eu vou pagar aquela dívida. Ela aceitou, irmãos. Quando foi 9 horas, já estava tudo pronto, a loja já estava limpa. Aleluia, levantei as portas, fiz a minha oração lá dentro do comércio. Aleluia, o nome do Senhor, eu louvo a Deus. Um dia de quarta-feira, um frio que Deus mandava, uma garoa que não cessava. Aleluia, ali naquele dia as escolas não teve aula, as igrejas não tiveram culto. Fiquei sozinho o dia inteiro, não entrou cliente, não entrou nenhum irmão, nenhum amigo. Eu louvo a Deus que das 9 da manhã às 5:30 da tarde não tinha vendido nenhum refrigerante, nenhum pastel. Aleluia, a voz do adversário no meu ouvido. Baixei as portas do comércio, desliguei os fogos, arrumei as mesas, fui embora para minha casa triste. Quando eu cheguei lá, encontrei minha esposa ali arrumando alguma coisa. Ela falou: o que aconteceu, que você já voltou, Deus já preparou o dinheiro do boleto. Eu falei: ainda não, mas eu preciso ouvir a voz de Deus de alguma forma hoje. Aleluia, então eu vou congregar. Entrei dentro do meu quarto, irmão, com os olhos cheios de lágrimas. Aleluia, caí de joelho na beira da minha cama, de avental e de uniforme. Aleluia, comecei a chorar aos pés desse grande Deus. E quando eu estava de joelho, eu percebi que a porta se abriu. Quando eu abri os olhos, ainda de joelho, era meu menino, na época 3 anos de idade. Ele entrou dentro do quarto e veio andando devagarzinho, encostou na cama onde eu estava, encostou o corpo dele no meu corpo, ajoelhou e ficou ajoelhado. Eu percebi que ele começou a falar alguma coisa bem baixinho, então coloquei a minha cabeça perto da cabecinha dele e percebi que ele dizia: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. A glória de Deus me envolveu, a tristeza que eu estava tornou-se em alegria, aleluia, a fraqueza tornou em força. Levantei da oração, quando ele acabou, falei: filho, fala alguma coisa pro pai. Ele apontou o dedinho para mim e falou: papai, agora você já pode ir trabalhar. Aleluia, saí do quarto, peguei a chave do comércio de novo, voltei para a loja, já tinha escurecido. Aleluia, a garoa não parava, a noite
noite chegou, abri as portas do comércio, arrumei as mesas de novo, aleluia, fiquei sentado atrás do balcão, e quando eu estava de cabeça baixa, quando eu menos esperei, eu vi que entrou duas crianças pela porta da pastelaria. Quando eu levantei o rosto, era um menino e uma menina, a menina de uns 10 anos, o menino de uns 8, aleluia, roupa suja, cabelinho bagunçado, chinelinho de dedo, um de cada cor, uma sacolinha de mercado na mão, aleluia, semelhante crianças andarilha de rua. A menina veio no balcão onde eu estava, apontou para mim e falou: tio, o tio tem um pastel para dar para nós comer. Quando ela falou isso, o menininho falou: tio, pode ser um pastel do lixo, pode ser um pastel de sobra, pode ser um pastel que não vendeu, qualquer coisa nós come. Quando o menino falou isso, Deus me visitou e falou: meu servo, serve as crianças do bom e do melhor. Aleluia, saí de trás do balcão, puxei duas cadeiras, sentei as crianças, eu falei: sabe ler, menina, sei, escolhe um pastel para você comer. Ela falou: tio, pode ser um pastel de frango. Eu falei: pode. Menino, você sabe ler? Tio falou: sei, escolhe um pastel. Ele falou: não precisa de 2 pastéis, dá um para ela vai cortar no meio, ela come metade, eu como a outra metade. Eu falei: menino, Deus mandou servir do bom e do melhor, escolhe um pastel para você. Ele falou: tio, então pode ser um pastel de frango. Eu falei: claro que pode. Eu falei: tá vendo a geladeira ali do lado? Eu tô vendo. Vai lá e pega 2 refrigerantes que eu vou fritar o pastel. O menino puxou meu avental e falou: tio, aí dentro tem torneira? Eu falei: tem. Ele falou: então faz assim, coloca o pastel dentro de um saquinho, dá 2 copinhos com água, aleluia, nós vai comer o pastel e tomando água, não precisa de refrigerante. Eu falei: menino, eu já te falei que o meu Deus é o teu Deus, mandou te servir do bom e do melhor. Aí pegar 2 refrigerantes que eu vou fritar o pastel. Ele levantou, foi pegar o refrigerante, sentou na mesa, eu fritei o pastel, sentei eles, eu não servi eles na mesa, coloquei do bom e do melhor os molhos, tudo bonitinho, como fosse qualquer outro cliente. Aleluia, voltei para trás do balcão e fiquei olhando eles comerem. Eu confesso para essa igreja há 12 anos que eu trabalho nesse ramo, eu nunca vi até hoje criança comer pastel com tanto gosto, com tanta vontade. Eles mordiam, eles não se conversavam um com o outro, mas trocavam olhares e sorriso. Um olhava para o outro e dava um sorriso bonito, um olhava para o outro e dava um sorriso. Aquele sorriso foi me contagiando. Eu esqueci do boleto, esqueci do banco, esqueci que eu não tinha vendido nada. A glória de Deus me envolveu dentro daquele lugar. Eu fiquei olhando eles comer. Quando de repente a menina terminou, levantou, veio no balcão, falou: tio, muito obrigado pelo pastel. Colocou a bandejinha, falou: que Deus te pague. Eu falei: amém, filha, isso não foi nada. A menina virou as costas, saiu para a rua esquerda. Eu fiquei olhando para ela, esqueceu do irmãozinho dela. Aleluia, acho que a fome era grande. Quando eu pensei assim, o menino levantou e veio no balcão e falou: tio, o tio tem um pano para dar para mim? Eu falei: tenho. Pensei que ele ia limpar a mãozinha dele. Quando eu dei o pano para ele foi lá na mesa, limpou a mesa, limpou as 2 cadeiras, arrumou os molhos, colocou tudo no seu devido lugar e voltou com a bandejinha e com a latinha e falou: tio, muito obrigado pelo pastel, que Deus te pague. Eu falei: amém, isso não foi nada. O menino virou as costas e saiu andando. Mas quando o menino chegou embaixo dos umbrais da porta, da divisa da pastelaria para a calçada e da calçada para a pastelaria, aquele menino parou, aleluia, ficou olhando para frente, aleluia, sem eu entender nada, olhando ele pelas costas e ele olhando para frente. Ele não tinha nenhum movimento. Eu estranhei. Eu saí do balcão, quando eu ia chegar perto dele, Deus me visitou e falou: meu servo, volta para o teu lugar, eu vou fazer uma obra aqui dentro hoje. Aleluia, voltei para o meu lugar e fiquei olhando o menino pelas costas e ele lá, aleluia, olhando para frente, eu olhando ele pelas costas. De repente eu percebi que ele começou a falar alguma coisa. Ele falava e gesticulava, e falava e gesticulava, mas não tinha ninguém na frente dele. Ele estava conversando e eu não enxergava quem era. Aleluia, eu não aguentei sair de trás do balcão e fui do lado dele, mas eu não consegui chegar perto dele. Mas uma glória que eu escutei, uma linguagem que saía da boca daquele menino. Ele falava e gesticulava e falava a linguagem gesticulando. De repente a glória do menino pegou eu na promessa do Espírito Santo. Eu já não me sentia dentro da pastelaria. Aleluia, a mesma glória que eu estou sentindo aqui no Jardim Transilvânia hoje, eu senti naquele dia, naquele lugar. É o mesmo Deus, é a mesma glória, é o mesmo poder. Eu agradeço a Deus que eu voltei para trás do balcão e fiquei olhando aquele menino, o Senhor me visitando. Quando eu menos esperei, o menino virou de frente para mim. Oh, igreja, mas quando ele virou de frente, já não era mais o mesmo menino que tinha entrado na pastelaria. Aleluia, já estava diferente. O cabelo dele estava penteado, a roupa dele estava branca, o olho dele estava brilhando. Aleluia, já não era o mesmo menino. Eu já não sabia mais
mais aonde eu estava, mas quando ele veio andando devagarzinho, ele apontou o dedinho para mim e falou: olha, meu irmão, Deus te abençoe pelo pastel e Deus te abençoe pelo refrigerante. Eu só vim hoje aqui porque meu pai me mandou aqui. Aleluia, não adianta perguntar da onde eu vim, porque da onde eu vim não dá para ir de avião, não dá para ir de carro, não dá para ir de navio. E meu pai mandou te dar um recado: o que você não vendeu até agora, você vai vender até o final deste dia. Quando ele falou isso, ele virou a rua, virou a loja, saiu correndo, numa rua larga, movimentada. O menino já não estava mais. Eu falei: Senhor, cadê essa criança? Eu quero mostrar para minha esposa, a minha mãe. De repente Deus visitou meu coração: meu servo, eu tenho um anjo no céu e tenho um anjo na terra. O anjo da prosperidade acabou de te visitar. A igreja tem um glória para dar para o nosso Deus. Só quem está feliz nessa noite, abre a boca e dá um glória para o teu Deus aí. Aleluia, eu agradeço a Deus que eu voltei para a loja, enxuguei as minhas lágrimas. Quando eu saí do sanitário, a loja estava repleta de clientes. Era carro parando de um lado, era carro parando do outro. Teve um congresso dos professores, não tinha comida. Todos os professores foram comer pastel na pastelaria. Foi o dia que nós mais vendemos até aquela data. No outro dia, 10h40 da manhã, entrei dentro da agência bancária. O doutor Ricardo, quando me viu: senhor Elias, o que aconteceu? Não vai conseguir o dinheiro. Doutor Ricardo, lembra daquele meu amigo que eu te falei? Ele passou na minha casa ontem, me trouxe o dinheiro, imprime o contrato, imprime o boleto, paguei toda a minha dívida. E nessa noite, 8h40, o nome de Deus está sendo glorificado nessa igreja, para provar para nós todos que estamos aqui que a miséria não suporta a glória quando ela chega. E se o demônio decretou miséria na tua vida, em nome de Jesus Cristo Nazareno, miséria seja lançada ao abismo pela glória da minha igreja agora. Sinto Deus para anunciar: o que não estava dando certo, a partir de hoje vai dar. Louva a Deus em tudo, Deus seja louvado. Deus preparou de estar lá na pastelaria do irmão. Só que eu não comi pastel, não comi picanha. É o tempo da bênção, né, irmão? E quantos que não estão aqui que creem também vão comer picanha. Glória ao Senhor. Vamos aguardar a revelação da palavra. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Ajudados por Deus e guiados pelo Espírito Santo, vamos fazer a leitura
do primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 1. Faremos a leitura a partir do versículo 9 em diante. Ajudados por Deus e guiados pelo Teu Espírito Santo, vamos fazer a leitura. Ana roga a Deus que lhe dê um filho. Então Ana se levantou, depois de comer e beber em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto ao pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor, e chorou abundantemente, e votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas da tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, só se moviam seus beiços, porém não se ouvia sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse Eli: até quando estarás embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu esforço tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: ache graça, serva, graça em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa Ramá. E Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Só esses versos. O horário já se estende bastante. A palavra será rápida e objetiva, pois o que o Senhor já começou a fazer na nossa vida, Ele vai terminar. E se o horário da terra limitar, aleluia, o operar de Deus aqui dentro na tua vida, antes de você chegar em casa, eu vou completar o que eu comecei, para o meu nome ser glorificado. Como acabamos de ler uma história bonita, aleluia, do que aqui relatando pela Bíblia foi a história de Ana, uma mulher, aleluia, que tinha com ela uma competidora por nome de Penina, aleluia, que debochava de Ana, que tirava dela sarro, aleluia, que tirava dela paz, porque Penina, naquela época, aleluia, concedeu vários filhos a seu esposo Eucana, aleluia, na época poderia ter duas mulheres ou mais, então Eucana tinha duas mulheres, Penina e Ana. Penina, aleluia, deu filhos, e na tradição, a mulher que gerava tinha um valor maior, e se gerasse homem ainda, tinha um valor maior ainda, e Penina concedeu filhos a Eucana, e Ana não podia gerar, porque a palavra está escrito que o Senhor cerrou a sua madre. Então ela não era uma madre cerrada de nascença. Deus permitiu, Deus cerrou a sua madre, aleluia, para lá na frente hoje o nome dele ser glorificado. Tem coisas que Deus faz na nossa vida que nós não entendemos hoje, aleluia, mas amanhã nós vamos glorificar a Deus. Se a madre de Ana não tivesse cerrado, como Deus tinha essa palavra para revelar nessa noite? E Ana muito ficou triste, aleluia, entristecida, já não comia mais, já não dormia direito, aleluia, o seu semblante já era triste, aleluia, de tanta, aleluia, a tanta aflição que ela passava com Penina, aleluia, Penina fazia tanta coisa, aleluia, brincava com sentimento, porque não podia gerar, até um dia que ela chegou num ponto máximo do seu limite, e subiu até a porta do templo, aleluia, e quando ela chegou lá, ela se curvou, aleluia, na presença desse nosso Deus, mas a
sua voz não saía, não tinha voz, mas ela mexia só os seus lábios. Aleluia, tinha um sacerdote por nome de Eli, e aleluia, que chamou a sua atenção, e ele foi conversar com ela, falou: Ana, ô mulher, aleluia, por quê? Aparta de ti o teu vinho, aleluia, está embriagada. Ela falou: oh, meu Senhor, não tenho bebido bebida forte, nem outro tipo de bebida, o que eu tenho é amargura de espírito, aleluia, eu estou atribulada de espírito. E contou para ele, aleluia, e quando ele olhou, ela falou: ainda não tenha tua filha como os filhos de Belial, aleluia, eu estou aqui amargurada, num ato de desespero, confessando, aleluia, os meus sonhos aqui para esse grande Deus. E o sacerdote, quando olhou, falou: minha filha, que o Deus de Israel conceda a tua petição que ele pediste. E mediante essa profecia que o sacerdote lançou, Ana se levantou diferente, e da onde ela estava, conforme está relatado na palavra, ela subiu triste, de cabeça baixa, mas quando ela voltou, seu semblante já era outro, ela já voltou alegre, ela não comia, já passou a comer, aleluia, por certo já não sorria, passou a sorrir. E quando encontrou Eucana, seu esposo, contou a profecia que o sacerdote lançou, ficaram maravilhando, esperando a promessa se cumprir. O tempo se passou, Eucana conheceu Ana, sua mulher, aleluia, depois de um tempo foi concedido a ela um filho por nome de Samuel. E quando o filho chegou, Penina já não tinha mais como zombar de Ana, não tinha mais com que, aleluia, tirar a paz de Ana. Aleluia, tudo que Deus faz é perfeito, tudo que Deus faz é incopiável, tudo que Deus faz é criador, é formador. Penina teve diversos filhos, mas eu nunca achei aqui nas escrituras o nome dos filhos de Penina, aleluia, nenhum legado na história que ele deixou. Mas quando chegou o primeiro filho de Ana, Samuel, quem já ouviu falar de Samuel? E Deus deixou um legado bonito, uma história de edificação, de fé, aleluia, de braveza espiritual. O que Deus deixa, aleluia, Deus deixa marcado numa história. O que Deus vai fazer na tua vida esse ano que se iniciou, vai ficar marcado na história da tua vida. Aleluia, o adversário planejou, nada disso vai acontecer. E Deus já no começo e no fim dessa palavra já anuncia para toda essa igreja hoje, como Ana cantou, aleluia, Jardim Transilvânia vai cantar também. Só quem acredita que vai cantar uma vitória pode abrir a boca e dar um glória pro nosso Deus. Você veio aqui dentro hoje de cabeça baixa, aleluia, empurrada pela prova, pela luta que você vem enfrentando. O adversário no teu ouvido é tribulação de um lado, é guerra do outro, é perseguição no serviço. Dentro da tua casa ninguém te entende mais, não te entendo lá dentro como uma pessoa descontrolada. Aleluia, se você pudesse, se entupiria de remédio controlando a ansiedade que você está vivendo. Aleluia, o seu trabalho já não tendo mais uma qualidade e eficácia, você está perdendo o gosto até mesmo de continuar vivendo. E por esses dias você disse que é melhor morrer do que viver dessa forma. As cores estão perdendo o brilho, aleluia, já não está tendo mais vida sobre a tua vida. Aleluia, você está achando tudo que está ficando normal. Aleluia, a tristeza está sobressaindo sobre a alegria na sua história. É mais tempo chorando do que sorrindo. Em 24 horas de um dia você chora mais e sorri menos. Aleluia, você não entende de onde está vindo essa guerra e essa luta. Você acorda motivado, motivada, mas de repente uma tristeza te toma e você não sabe de onde vem. Aleluia, você começa a chorar do nada. Mas o que está acontecendo? Você estava bem até agora você já não está mais. Aleluia, sabe por quê? Porque você não está lutando com aquilo que você enxerga, você está lutando contra as hostes espirituais da maldade. É de espírito para espírito, espírito do bem lutando contra o espírito do mal. Mas é o que nós estamos fazendo aqui agora. A igreja dobra a comunhão, a palavra já vai se encerrar. Por fé você está aqui sentado olhando para um pregador, aleluia, mas o que você está sentindo o pregador não consegue fazer você sentir. Você está hoje sentindo uma glória, aleluia, de um ser que você não consegue enxergar, você não consegue apalpar, mas pela fé do teu coração você já acreditou que ele já está aqui entre nós. O seu poder já está passando de corredor em corredor, e a onipresença de Deus vai visitar coração por coração. Aleluia, e aonde existiu uma tristeza, pode ter certeza, e vai se preparando. Antes das 9 horas, a tristeza ela vai correr do teu caminho. Eu sinto da parte de Deus que aqui dentro hoje vai ter um renovo espiritual sobre a vida de alguém. Muitos aqui vão sair diferente da maneira que entrou, porque não foi o sacerdote ali que levantou, mas agora me levanto do trono da minha glória, e eu consegui te encontrar aqui dentro. Te procurei por umas madrugadas e não te achei.
te procurei na tua casa orando por esses dias e você não está orando mais. Aleluia, esse ano ainda você não orou na sua casa, você não está tendo força de me buscar. Aleluia, você pensou até em abandonar a tua casa, a tua família. Aleluia, prego sem medo de errar, até a mochila que estava em cima do guarda-roupa você tirou do pó. Aleluia, você já separou as roupas e já pensou em tudo. Eu vou embora, não dá mais para mim. Aleluia, chega de sofrer para viver desse jeito, eu prefiro viver sozinho. Mas em nome de Jesus Cristo Nazareno, aonde tiver o espírito da separação e da contenda, anjos, arcanjos e querubins, agora com a ordem da palavra, vai descer o exército angelical aqui na cidade de Diadema. Aleluia, vai passear pelas ruas dessa cidade, aonde tiver um demônio escondido e alojando. Nós estamos agora com a comunhão amarrada todo ele. Com uma mão nós amarra e com a outra nós glorifica. Nós não lutamos contra a carne, lutamos contra a sorte espiritual da maldade. Então para derrotar o adversário precisa ser com glória. Se eu não preciso de muita gente na comunhão, mas se tiver pelo menos uns 20 comigo na mesma comunhão, nós vamos agora entrar dentro do santuário da glória. Eu já tirei a minha espada para lutar. Tem valente comigo aqui hoje. Quem tem espada levanta agora. Eu já amarrei alguns demônios do lado esquerdo e tem glória para nós queimar eles agora. Quem tem glória pode mandar glória para cima. Eu vou mandar minha glória da igreja. Igreja, o Senhor pede para todos nós que estamos aqui, nós vamos dobrar nossa comunhão, e o Senhor precisa de todos nós nesse momento, porque alguma família que está aqui foi lançada uma maldição de geração em geração, que já está vindo dos teus antepassados e está tendo consequência até o dia de hoje. Aleluia, e esse decreto maligno vem lá da sua geração, de quem você não conheceu, mas pela comunhão e a revelação que eu sinto da parte de Deus nessa noite, eu vou voltar alguns anos na tua vida, no sobrenome da tua família. Aleluia, eu estou entrando agora dentro de uma casa, aleluia, onde o teto está baixinho, aleluia, o chão está batido de vermelho. Do lado esquerdo tem uma senhora com cabelo branco, aleluia, colar no seu pescoço, uma vela na mão esquerda. Do lado direito um moço alto com roupa preta, batendo um tambor, e a geração foi lançada em cima da tua família, e é mais de 5 gerações para frente. É por isso que você não entende o que você está vivendo hoje, mas eu peço a comunhão da igreja agora, e eu já convoquei os valentes nessa noite. Eu já voltei alguns anos agora da eternidade, porque eu sou atemporal. Eu já entrei dentro dessa casa, eu já peguei agora o instrumento que está sendo batido. Eu vejo um animal com a boca costurada com o nome para lá. Igreja reunida no Transilvânia agora, cada glória que nós der agora, nós vamos descosturar a boca desse animal. Toda arma preparada contra essa igreja não vai prosperar. 1000 vai cair do teu lado, 10.000 à tua direita, mas quem tiver glória na boca agora não vai ser atingido. Vai em paz para a tua casa. Aleluia. Só para saber que é contigo, na tua vida financeira está indo de mal a pior. Tudo que entra de um lado sai do outro e você não sabe o que está acontecendo. Dinheiro com agiota você já pagou,
Você está precisando demais. Você ligou para o agiota por esses dias e você quer pegar dinheiro emprestado. Diz o Senhor: agora pega uma agulha e uma linha. Eu vou costurar esse saco. Aleluia, meu adversário rasgou. O que você não estava vendo, você vai começar a ver. Prosperidade em nome de Jesus Cristo Nazareno. Entra na vida da minha igreja agora. Igreja, seja abençoada em nome do Senhor Jesus. Deus seja louvado. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o Senhor. Vamos unidos em santa oração agradecer a Deus. Senhor, obrigado de agradecimento por esse santo serviço de culto, o qual tu desse a graça do teu servo abrir em nome do Senhor Jesus. Te agradecemos pelos hinos que foram cantados em louvor ao teu nome e pela oração que tem chegado no trono da tua santidade. Te damos graça pelos gloriosos testemunhos desta noite, o qual veio nos edificando na fé, Senhor, e nos preparando, bendito seja o teu nome, para essa gloriosa festa que tu tem preparado aqui no meio de nós, porque foi pedida na oração a revelação da tua santíssima palavra, e não foi diferente, Senhor. Tu enviaste a tua santíssima palavra e falaste com as nossas almas, glória ao teu nome. Falou do suprimento de Ana e da grande vitória que ela também teve na tua presença, e que do fruto que dela foi gerado até o dia de hoje, Senhor, é proclamada essa grande vitória que tu deu para Ana. E vemos que nesta noite muitas famílias, muitos irmãos e irmãs que entrou por essas portas, Senhor, tu tem obra maravilhosa para fazer. Muitos que entraram humilhados, Senhor, e até sentenciados por outros espíritos, aleluia, uma maldição que já vem carregando de geração em geração, mas hoje, Senhor, tu descobriu, aleluia, o nosso adversário, bendito seja o teu nome, aonde a serpente está enrolada, Senhor, esta palavra já mandou ela embora. Glória, aleluia, e o glória da tua igreja é o cântico do vitorioso, é o cântico da vitoriosa, porque isso é o começo da grande obra que tu vai começar a realizar, porque aquilo que estava rasgado hoje foi costurado, aonde o diabo sentenciou, a sentença foi quebrada, aonde a morte estava pregoada, ela teve que se calar. Senhor, por esta palavra, a festa que ia ter no inferno, ela foi desmanchada. Aleluia! A festa no arraial do Santo, Senhor, a alegria, a cânticos espirituais, aleluia, a voz, a linguagem do Espírito Santo da boca da tua igreja, em graça nós te damos, porque tudo isso é fruto, aleluia, da revelação da tua palavra. Agora leva-nos em paz, abrigados debaixo da tua proteção divina, e livra-nos de pecar diante da tua presença, Senhor. No nome de Cristo Jesus, te agradecemos por tudo o qual é bendito e é eterno. Amém, aleluia. E calabaraia, guia, dança, aleluia. Glória a Jesus, santo, 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 aleluia. Santo é o Senhor, glória.